A gente começa falando sobre protagonismo de parlamentares paranaenses lá na Câmara Federal. Esse é um assunto que sempre rende muito. Várias queixas aqui de eleitores que sentem que quando chega em Brasília, a região sul do país acaba não tendo tanto espaço. Mas olha só, 3 deputados aqui do Paraná foram eleitos para presidir comissões permanentes na Câmara Federal. Nesta quarta-feira foram feitas as definições. O deputado federal, o Felipe Barros, do PL, aqui do Paraná, assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como a gente já tinha antecipado aqui, viu? Quem acompanha o Jornal da Manhã tem na notícia sempre até mesmo antes do fato acontecer. Durante a instalação da comissão, o deputado agradeceu a indicação que foi feita pelo PL e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele destacou o pedido de licença do mandato feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a importância da comissão para garantir a soberania nacional. Vamos acompanhar então um trecho desse discurso do Felipe Barros, agora presidindo uma comissão permanente na Câmara dos Deputados. A despeito de combate a um suposto extremismo, se pratica o pior extremismo de todos, o da coerção estatal e o da judicialização da política. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico e deixa mais claro ainda para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. Todas as minhas condolências ao Eduardo, à sua família, ao presidente Bolsonaro, o maior líder dessa nação, perseguido pelos nossos opositores políticos. Logo, é com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido, PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé. A Credem será, sem dúvidas, uma importante ferramenta institucional para o diálogo com o mundo, onde poderemos deixar claro que a vontade dessa casa, a vontade do povo, é soberana na democracia brasileira, onde levaremos a nossa Constituição como o único baluarte que rege com legitimidade a sociedade brasileira. Olha, o Felipe não foi o único, tá? Tem mais paranaenses presidindo comissão na Câmara Federal. O deputado Beto Richa, do PSDB, é um deles. Ele foi eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara e já fez uma análise aí sobre os principais temas que devem tomar o colegiado nos próximos meses. Vamos ouvir essa fala, então, do Beto Richa. Essa comissão é muito importante porque é onde discutimos temas cruciais para o nosso crescimento econômico. Estamos em tempos difíceis e o nosso foco será apoiar os setores produtivos do Brasil. A ideia é facilitar a vida das empresas, especialmente as micro e pequenas, que são responsáveis por muitos empregos no país. Queremos simplificar processos, reduzir a burocracia e buscar formas de incentivar a inovação e a sustentabilidade. Vamos trabalhar juntos para criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento, sempre ouvindo a sociedade e buscando soluções práticas e eficientes. Mais um nome, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Federal terá na presidência o deputado Ricardo Barros, do PP, também aqui do Paraná. A gente lembra que o Ricardo Barros retornou justamente nessa semana para a Câmara Federal, deixou aqui a Secretaria Estadual e já voltou para Brasília ocupando esse espaço. Ele, inclusive, destacou a importância da pesquisa e da inovação para o desenvolvimento do Brasil. Vamos ouvir, então, Ricardo Barros após essa nomeação. Eu fui ministro da Saúde, tratei das transferências tecnológicas para o desenvolvimento de produtos de saúde aqui no Brasil. Conheço bem essa matéria. As universidades produzem muita pesquisa, precisam focar mais em pesquisas para o mercado. FINEP, CNPq, nós temos uma série de instrumentos, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que financiam o desenvolvimento da pesquisa e da inovação. É preciso que este resultado das pesquisas traduzam-se em produtos para os consumidores terem avanços, preços mais acessíveis para o acesso a novas tecnologias e também mais conforto para a sua vida no dia a dia, que tem que ser produzida por essa inovação. Olha, o Ricardo Barros também falou sobre os temas que devem ser debatidos na comissão que ele está presidindo. Entre esses temas, tecnologias, conforme ele lembrou. Vamos entender também essa perspectiva de pauta. Bem, nós vamos tratar aqui de inteligência artificial, de data centers, de energia, que é muito necessária para esse desenvolvimento. Vamos tratar de hidrogênio verde, de várias coisas. Mas a pauta será decidida ouvindo os nossos colegas da comissão, ouvindo o Ministério de Ciência e Tecnologia, ouvindo os governadores de estado e os prefeitos.
porque nós temos que produzir resultados aqui. E ao final desse período nós queremos entregar ao Brasil avanços que permitam mais emprego, mais desenvolvimento, mais oportunidade para os nossos cidadãos brasileiros. Olha, antes da gente falar em separado aí dos nomes relacionados para essas presidências de comissões, vale lembrar aquilo que eu destaquei há alguns minutos. Sempre existiu uma grande reclamação por falta de representatividade dos parlamentares do Sul, do Sudeste, em comissões ou em cargos importantes em Brasília, dentro do Senado ou da Câmara Federal. Nesse momento, o que a gente observa é que das 30 comissões permanentes da Câmara, 28 já foram definidas ontem e nós temos 3 ocupadas por parlamentares paranaenses. Poderia ser um número maior? Poderia ser um número maior. É claro que o espaço de representatividade sempre pode aumentar quando a gente fala aqui dessas ocupações de cargos que são importantes. É importante ocupar comissões, porque dentro delas tramitam os projetos, e os projetos só podem chegar a plenário depois de aprovação dentro de comissões. A CCJ, por exemplo, é a mais importante, sempre é a mais disputada, isso tanto no legislativo municipal, estadual ou federal, mas ocupar comissões, mesmo que outras, também já demonstra uma melhora nesse protagonismo, nesse cenário aqui em que a gente vê dos parlamentares paranaenses. Agora vamos com os nomes então, né? O Ricardo Barros saiu aqui da Secretaria Estadual do Paraná, já prometendo que estava indo para Brasília atrás de articulação. Tome articulação, ele já está então ocupando, chegou ontem, já está sentando ali de volta na janela, está ocupando uma comissão ali, uma presidência da comissão ali desse setor de tecnologia e de desenvolvimento, de pesquisa e inovação, então ocupa já um espaço que dá um pouco mais de trânsito dentro ali da Câmara Federal. Outro parlamentar, o Felipe Barros, a gente tinha antecipado aqui que com a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, Felipe Barros seria o nome indicado do PL para ocupar esse espaço. Felipe Barros, que deve ter nas mãos aí por meio dessa comissão que justamente trata de assuntos internacionais, de relações exteriores, de defesa nacional, vai defender a principal pauta hoje da direita de Bolsonaro, que é a anistia aos presos do dia 8 de janeiro, através justamente de estratégias e de relações exteriores, como diz o próprio nome da comissão. Agora também temos aqui o nome do Beto Richa, do PSDB, então, que chega junto com essa comissão de Indústria, Comércio e Serviços. É uma comissão também que tem bastante articulação dentro da Câmara Federal, trata de importantes assuntos voltados para a economia do país. Agora, Rafaela Moron, os outros 2 nomes já eram bem esperados. O de Beto Richa também já estava alinhado por meio do PSDB, que acabou tendo uma representatividade mais baixa na Câmara, né? É isso, Bea. Emendas de comissão. É por isso que as comissões são muito disputadas também. Tem dinheiro altíssimo em jogo. Em razão, principalmente desse ponto, a possibilidade de emendas de comissão, que boa parte da presidência desses 30 grupos de trabalho, dessas 30 comissões da Câmara Federal, tiveram embates em torno dos nomes, foram negociadas para a eleição do presidente Hugo Motta. E o que aconteceu é que nos últimos tempos, né, os deputados federais e o Congresso descobriu que não precisava ficar negociando com o governo um carguinho, uma verbinha, quando tivesse que fazer um apoio para aprovação de algum projeto. E sim, que poderia dar as cartas nesse jogo por meio do quê? Das emendas parlamentares. Então, quando o Supremo Tribunal Federal começou a dar um olhar para essa questão das emendas, elas ganharam uma turbinada por meio das emendas de comissão. Elas saltaram, por exemplo, de 329 milhões de reais lá em 2022 para cerca de 15 bilhões em 2024. Nós não temos um orçamento ainda, por incrível que pareça, né? Até o carnaval passou e o orçamento não veio, mas já existe a perspectiva de quanto vai representar essas emendas de comissões. 11 bilhões e meio de reais. Então veja, na comissão você tem relevância com uma categoria, seja a saúde, que era uma das mais cobiçadas pelo tamanho do dinheiro que tem destinado, se sabe que 50% tem que ir para essa comissão, né? Então você tem atuação junto a um setor específico, representação, holofotes e mais dinheiro. Quem é que não vai querer uma comissão para chamar de sua, né? Isso explica, por exemplo, você ter ali os maiores partidos da casa ocupando estrategicamente também a maior parte dos colegiados.
Tem mais notícia de Brasília sobre a atuação dos deputados.